Lucas 11, versículo 9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pedir o quê? Buscar o quê? Encontrar o quê? Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este Café com Palavra. Queremos conversar hoje sobre a perspectiva do que encontramos, do que esperamos ter quando a porta se abre. E queremos caminhar isso a partir de Lucas capítulo 11. Permaneça com sua Bíblia aberta. Sou Elaine Schiller, missionária CEPAL e coordeno o Ministério Mulheres Mentoras, junto com Daniel Vargas, o Ministério Homens Mentores. É interessante que antes sequer desta perspectiva aqui de Jesus dizer para os discípulos aqui contar essa parábola, ele traz a perspectiva antes disso do Pai Nosso. E Lucas capítulo 11, versículo 2, Jesus diz assim: quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E é nessa perspectiva, então, que Jesus, depois de ensinar esta parábola, ensinar a orar o Pai Nosso, então ele conta a parábola, que o Evangelho tem como título a parábola do amigo inoportuno, e aí então ele diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, este Lucas 11, 9 está antecedido, primeiro por Jesus ensinar o Pai Nosso e segundo por essa parábola que ele conta. Então eu quero conversar com vocês nessa manhã a partir de Lucas 11, 2, onde Jesus diz, Pai, santificado seja o teu nome. E Lucas tem registrado 3 parábolas sobre oração. A primeira parábola que queremos olhar aqui é a parábola desse amigo que fica importunando o outro para que ele lhe dê o pão para ele atender aquele hóspede que está na sua casa. Então, pedir o quê? Achar o quê? Encontrar o quê? Começa por primeiro entendermos. Pai, santificado seja o seu nome. Na parábola, diz Lucas 11, 5, que Jesus conta logo após ensinar o Pai Nosso, se um de vocês tiver um amigo que for procurá-lo à meia-noite dizendo, se você tiver um amigo que for meia-noite procurar você dizendo, amigo, me empreste 3 pães porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada a lhe oferecer. Se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães, digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, ele dará tudo o que você tiver necessidade. Nessa perspectiva aqui, então, Jesus conta uma parábola exemplificando, santificado seja o teu nome. O que significa quando oramos isso? Na cultura do Oriente era muito vergonhoso você receber uma visita e não ter como acolher ela, ser hospitaleiro oferecendo uma refeição. Nós temos inúmeros textos bíblicos que falam desse acolhimento, dessa refeição. É uma questão de honra, de honrar o seu nome, de não se sentir envergonhado. Um amigo recebe uma visita, está envergonhado porque precisa de pães. O pão é o alimento básico na cultura ali, de onde estão os discípulos dessa cultura judaica, dessa cultura ali no Oriente. Eles comem pão com uma pasta, eles comem pão como Jesus o fez na ceia, junto com a carne. O pão é um dos alimentos básicos. Então ele precisava desse alimento básico para ser hospitaleiro e não passar vergonha. Com isso, ele vai buscar no seu amigo o pão emprestado. Então, quando o amigo
empresta esse pão, ele pode fazer porque ele é amigo, mas ele também pode fazer para que este amigo não passe vergonha, ou ele passe por vergonha por não emprestar para esse amigo que vai passar vergonha por não poder atender o seu hóspede. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome. Nós oramos, Pai nosso que estás nos céus. Nós oramos que esse Pai, esse Deus, o nome dele seja santificado. Nós somos o povo que carrega o nome de Deus. Nós somos o povo que honra o nome de Deus. Nós somos o povo que revelamos o reino de Deus no nosso meio. E quem é esse Deus por meio de quem nós fazemos? Quando Jesus é Senhor das áreas da nossa vida, nós deixamos transformar. Não mentimos quando falamos a verdade, quando vamos pedir perdão, quando somos honestos, quando nos importamos com o outro, quando ajudamos o outro, edificamos o outro. São sinais de transformação do senhorio de Jesus em minha vida, sinais do reino de Deus em minha vida, que eu expresso os sinais do reino de Deus ao meu redor. Com isso, eu estou sendo o povo que carrega o nome de Deus e que faz parte desse reino de Deus. Então eu honro a Deus, eu glorifico a Deus. É para isso que eu existo, para glorificar a Deus, revelar a Deus por meio da minha vida. Então na oração eu estou me colocando diante de Deus. E aquilo que eu trago diante de Deus, Deus agora, para honrar o seu nome, ele me atende minha necessidade. Para que todos saibam que eu carrego o seu nome. Ele é honrado, ele é o meu Deus provedor, ele é o meu Deus da justiça, ele é o meu Deus da bandeira que vai adiante de mim. Ele é tudo aquilo que o nome dele expressa que ele é. E eu posso experimentá-lo em minha vida. E eu revelo esse Deus por meio da minha vida. Então quando eu oro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, eu posso chegar na presença desse Deus, bater na porta dele, e ele me dá muito mais do que 3 pães. E nessa perspectiva, ele diz, eu posso chegar. E como é que eu chego? Eu chego porque ele ordena. Ele não pede, se você quiser, bate. Ele não diz, se você quiser, procure. Ele não diz, se você quiser, agora você pode pedir. Ele é um imperativo. Ele me ordena orar. Ele me ordena pedir. Ele me ordena bater. Ele me ordena procurar. E eu preciso, então, nessa perspectiva, ganhar esse movimento. Estar nesse lugar de quem pede, de quem procura, de quem bate. Isso é uma ordem. Então, por que eu peço? Por que eu procuro? Por que eu bato? Primeiro, esse Pai, ele diz que ele honra o nome dele. Eu tenho a segurança de que ele me ouve. E que o nome dele deve ser santificado por meio do que eu estou pedindo, por meio do que eu estou procurando, por meio do que eu estou buscando. O nome dele deve ser honrado. Toda a glória a ele, porque eu tenho provisão. Toda a glória dele, porque eu tenho proteção. Toda a glória dele, porque eu tenho uma identidade. Ele me faz filha dele. E como filha, ele me faz viver na casa dele. Ele me faz habitar nesse refúgio do esconderijo do Altíssimo. Ele me coloca debaixo da proteção das asas dele, porque eu sou filha dele, porque eu posso pedir, buscar, eu posso bater, porque eu encontro, porque eu acho, porque a porta se abre, porque Deus honra o nome dele me ouvindo, e com isso eu posso experimentar em minha vida, revelando o nome de Deus, transformação, santificação, cuidado, provisão. Então Deus não tem só os recursos que eu preciso, mas ele tem graça para fazer de mim tudo o que ele quer que eu seja. E a minha vida, revelar o nome dele, honrar o nome dele. Mas esse pedir, buscai, batei, está não só no imperativo, mas também no original está num gerúndio, indicando continuidade. Será que eu preciso insistir para convencer Deus? Uma vez só pedindo não é suficiente? Será que eu preciso convencer Deus da minha necessidade do meu pedido? Não se trata de convencer Deus.
Eu tenho experimentado que esse estar na presença de Deus, pedindo, buscando, batendo, esse estar na presença dele, eu experimento o que Romanos 8, 28 vai dizer para nós. Ele vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, orando conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Diz assim, Romanos 8, 26 diz assim, Romanos 8, 26, da mesma maneira como o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E ele diz mais qual é a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nessa perspectiva, então eu posso experimentar, estando na presença de Deus, Deus mesmo, pelo Espírito Santo, alinhando minha motivação interior. É eu permanecendo na presença dele, que eu vou ouvindo a ele, porque orar eu preciso me silenciar e ouvir Deus. E agora eu posso orar a partir do que eu ouço de Deus. Porque o próprio Espírito Santo vai alinhando em mim a minha oração conforme aquilo que é vontade de Deus e propósito de Deus para a minha vida. Então eu posso ter a segurança de que orando em nome de Jesus, orando alinhado com a vontade de Deus, ele me ouve. E eu posso pedir o que quiser e será feito, João 15, porque as palavras de Jesus permanecem em mim e eu permaneço nele. Eu permaneço batendo, eu permaneço pedindo, eu permaneço buscando, não para convencer Deus, mas para que o Espírito Santo vá alinhando em mim aquilo que eu estou orando conforme a vontade de Deus. E nessa perspectiva eu posso me colocar diante de Deus para interceder. E esse interceder, Oswald Chambers trabalha de maneira fantástica no devocional dele, tudo para ele, no mês de dezembro. Ele coloca que interceder por uma pessoa, me colocar diante de Deus na brecha em função de uma pessoa, não é me colocar no lugar da pessoa, mas é me colocar no lugar de Deus. O que Deus quer para essa pessoa. E me colocar no lugar, não de Deus, mas me colocar ouvindo o coração de Deus para essa pessoa. O que Deus tem para essa pessoa. E orando conforme o coração de Deus para a vida dessa pessoa. Me juntando a Deus no que Deus quer fazer no lugar, na vida dessa pessoa. Então, para isso eu preciso obedecer esse imperativo. Primeiro, obediência. Orar é obedecer. É obediência, é resultado de obediência. Obediência é o quê? Ao pedir, ao bater, ao procurar, ao buscar. É um imperativo. Segundo, é o permanecer na presença de Deus. Orai sem cessar, Tessalonicenses. Paulo diz aos Tessalonicenses. É esse estar, esse continuamente na presença de Deus e intencionalmente em oração. Mas ao mesmo tempo é me silenciar para ouvir este Deus falar comigo e alinhar a minha oração com o que ele tem de propósito para a minha vida ou para a vida das pessoas com quem eu estou intercedendo. E aí em Lucas 11 continua dizendo, Jesus continua dizendo que quem pede, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate, a porta será aberta. E Lucas 11:11 ele diz mais: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E nessa perspectiva, então, a oração é um convite para entrarmos no coração de Deus, me silenciar na presença de Deus, estar diante dele e deixar Deus compartilhar seu coração comigo, não só sua mente ou sua vontade, mas o seu coração comigo. E então a oração, Deus quer me dar muito mais do que os meus pedidos enquanto eu oro.
Muito mais do que honrar o nome dele como Deus em minha vida, eu que carrego o seu nome, sendo o meu provedor, o meu cuidador, o meu protetor, sendo aquele que me reveste de autoridade. Ele quer dar a si mesmo na oração. Deus quer dar a si mesmo. Por acaso não darei o Espírito Santo aos que me pedirem? Se vocês que são maus, se vocês pedirem, não dão ao filho um pão, que dirá eu que sou Deus de amor, minha essência é amor. Não darei a mim mesmo quando você está orando? Oração é esse encontro com o coração de Deus, onde Deus, muito mais do que nos ouvir, Ele quer dar a si mesmo. É essa intimidade com esse Deus de eu ouvi-lo e estar diante dele. É o lugar onde eu posso me mover a partir do que o Espírito coloca em meu coração. Eu fico muito comovida quando lembro da história de Billy Graham, que era um seminarista, não tinha ainda todo o nome que nós conhecemos como um dos maiores evangelistas do século passado. Mas Billy Graham era um seminarista que, junto com outros, fizeram uma excursão à casa de John Wesley. E nessa excursão tinha uma correntinha no lugar onde tinha um sulco no chão, que era o lugar onde o John Wesley orava a Deus ali com os joelhos dobrados. E o ônibus já estava saindo com os outros seminaristas. E o líder da excursão, o pastor, voltou porque estava faltando alguém. E quando ele entrou na sala, esse seminarista, que hoje sabemos que é Billy Graham, estava de joelhos dobrados no mesmo lugar que John Wesley estava ali. E ele orava assim: faz mais uma vez, Senhor, faz mais uma vez. O avivamento que John Wesley trouxe, faz mais uma vez. E Deus usou este homem de joelhos dobrados naquele lugar, Billy Graham, como um homem que trouxe avivamento. Resultado desta intimidade com Deus, porque isso veio da carne, isso veio da vontade de Billy Graham, não, isso veio porque o Espírito de Deus se moveu em Billy Graham e levou ele a orar, porque o Espírito de Deus em nós nos leva a glorificar Jesus, nos leva a glorificar a Deus. Essa intimidade, quando Deus pode compartilhar o seu coração, o que eu recebo, o que eu encontro, que porta que me abre? É o próprio Deus que se dá a mim, muito mais do que só ouvir os meus pedidos e meu tempo com Ele. Que cresçamos nessa intimidade de oração, eu e você. Quero convidar que você aqui até o final dessa mensagem anote o que mais chamou sua atenção, o que Deus mais chamou sua atenção ao ouvir essa palavra. E 2, anote que passos práticos você quer tomar em sua vida, práticos, ao ouvir essa palavra. O que Deus está convidando você a mudanças? Quais são essas mudanças? Anote e tome essas mudanças nos primeiros dias. Tome uma atitude prática nos primeiros dias. Senão, a maioria de nós perde o mover do Espírito de Deus em nossa vida quando Ele fala conosco. Que cresçamos em oração, em intimidade com Deus, em obediência ao pedir, batei e buscai. Uma alegria caminhar com você nesta aventura com Deus, com sua palavra e um Deus que fala conosco e nos chama a estar na presença dele em oração. Um grande abraço.